O átomo é a partícula fundamental da matéria. Por sua vez, ele é formado por partículas menores, prótons, nêutrons e elétrons. Então, a massa de um átomo é calculada a partir da soma das massas dessas subpartículas. No entanto, há uma propriedade aqui que nos chama a atenção. É o fato da massa dos elétrons ser extremamente pequena quando comparada à massa das outras partículas. Então é razoável nós admitirmos que a massa do átomo pode ser determinada através da soma das massas dos prótons e nêutrons. Por outro lado, o átomo é extremamente pequeno. Para se ter uma ideia, em uma amostra pequena, extremamente pequena, de qualquer substância, por exemplo, uma partícula de poeira, um grão de areia, estarão presentes cerca de 10 elevado a 16 átomos. Esse número é tão grande que, se nós fôssemos contar a quantidade de átomos presentes nessa partícula de poeira, e se nós demorássemos um segundo para contar cada um desses átomos, nós demoraríamos cerca de 300 milhões de anos, o que é um número extremamente alto e, portanto, nos faz ter uma noção do quão pequeno é o átomo. Pelo fato do átomo ser extremamente pequeno, a contagem individual de átomos em uma dada amostra se torna algo impraticável. Então, o que nós precisamos fazer é adotar uma estratégia que nos permita fazer essa contagem de forma indireta. Para isso, nós vamos utilizar uma massa de referência. Para se ter uma ideia, a massa do átomo mais pesado, que é o urânio-238, tem uma massa na magnitude de 10 elevado a menos 22 gramas. Um átomo de carbono, carbono 12, um dos isótopos de carbono, apresenta uma massa na ordem de 10 elevado a menos 23. Então, por diversas razões, por diversas propriedades que apresenta o carbono, ele foi escolhido como o átomo de referência. Mais especificamente, uma fração desse átomo de carbono, ou seja, essa massa dividida por 12, foi escolhido como sendo a unidade padrão de referência para representar a massa dos outros átomos. Veja, 1/12 da massa do átomo de carbono 12 equivale, portanto, a 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Então, vejam, nós podemos representar a massa de um átomo qualquer como função ou como múltiplo da massa dessa fração de átomo de carbono. Nesse exemplo mostrado aqui, nós dizemos que a massa dessa espécie ou desse átomo A corresponde a 3 vezes essa unidade padrão, que nós chamamos de unidade de massa atômica, ou UMA. Desse modo, nós dizemos que um UMA, ou uma unidade de massa atômica, corresponde a 1/12 da massa do átomo de carbono 12, é uma massa de 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Isso permite que nós possamos representar a massa de qualquer outro elemento químico como um múltiplo desse valor. Por exemplo, o átomo de hidrogênio tem uma massa um pouco acima da massa dessa fração, ou seja, da unidade de massa atômica. Um átomo de sódio, por exemplo, apresenta uma massa de 22,989768 unidades de massa atômica. Desse modo, ao invés de contar átomos individualmente, o que nós podemos fazer é determinar a massa desse átomo, comparar com a massa de unidade padrão, ou a unidade de massa atômica, e, portanto, determinar indiretamente a quantidade de átomos, moléculas, íons ou similares presente em qualquer quantidade de amostra. Quando nós dizemos que a unidade de massa atômica se refere a uma fração da massa do átomo de carbono 12, nós estamos nos referindo a um isótopo do átomo de carbono. Os isótopos são átomos de um mesmo elemento químico que apresentam massas diferentes. Por exemplo, o carbono apresenta 3 isótopos, são eles o carbono 12, carbono 13 e carbono 14. O que caracteriza um elemento químico é essencialmente o seu número atômico, que está relacionado com a quantidade de prótons presentes. Então, o número de prótons de um átomo é uma propriedade fixa. Porém, a quantidade de nêutrons presente no núcleo atômico é variável. Vejam, no caso do átomo de carbono 12, em que há 6 prótons, há também 6 nêutrons. No átomo de carbono 13, os mesmos 6 prótons estão presentes, porém há um nêutron a mais, carbono 14 e 2 nêutrons a mais, comparado com o carbono 12. E na natureza, a quantidade relativa dessas espécies é muito bem determinada, ou seja, nós conhecemos a abundância ou a abundância relativa desses elementos, que geralmente é expresso na forma de porcentagem. E aí há vários outros exemplos
como o caso do cloro, um outro elemento químico que apresenta isótopos, aqui exemplificado pelo cloro 35 e o cloro 37 e suas abundâncias relativas. Isso deixa claro que não é possível ou não é razoável nós representarmos um átomo qualquer em uma dada amostra apenas por um dos seus isótopos, mas nós temos que levar em conta que todos os isótopos estarão presentes naquele elemento com as devidas abundâncias relativas. Assim, nós vamos determinar a massa do carbono em uma dada amostra não através da massa de um dos seus isótopos, mas sim através da massa atômica média. E esse cálculo é bastante simples. Tudo que nós precisamos fazer é multiplicar a abundância relativa pelas massas correspondentes de cada um dos isótopos. Nessa equação aqui, nós dividimos por 100, pelo fato desse número de abundância estar em porcentagem, e considerando que a abundância do carbono 14 é muito pequena, ela entra no cálculo aqui de forma quase que desprezível. Mas esse valor, 12,011, por exemplo, para o átomo de carbono, é o valor da massa atômica média em unidades de massa atômica, que é justamente o valor que nós vamos encontrar, por exemplo, na tabela periódica. Então, a maneira de fazer esse cálculo é a mesma para qualquer elemento. No caso do átomo de cloro, nós seguimos o mesmo procedimento. Nós multiplicamos as abundâncias, por exemplo, cloro 35, massa 35 unidades de massa atômica. Abundância 75,77%. Então, 75,77 já dividido por 100. E cloro 37, abundância de 24,22%, que nos dá uma massa atômica média de 35,45 unidades de massa atômica. Logo, é importante termos em mente que a massa atômica média é o valor que nós vamos utilizar na maioria dos nossos cálculos. E para isso é importante nós conhecermos qual é a fração do átomo, ou seja, qual é o isótopo e qual é a sua abundância relativa. Com isso, os cálculos se tornam muito mais simples. Como nós sabemos, os átomos tendem a não existir de forma isolada na natureza, mas sim de formar ligações entre si para dar origem a estruturas mais complexas, como é o caso das moléculas. Nessas situações, como exemplificado aqui pela molécula do eteno, C2H4, nós percebemos que é mais razoável nós tratarmos não em função das massas atômicas, mas sim em função da massa molecular, que é um conceito que surge naturalmente a partir das massas atômicas. Ou seja, a massa molecular seria definida como a soma dos átomos que constituem uma molécula, ou a soma das massas atômicas relativas, né, desses átomos que constituem a molécula. Assim, a massa molecular desse exemplo seria dada por a massa do átomo de carbono, aqui é abreviado como 12, ou simplificado como 12 unidades de massa atômica, vezes a quantidade de átomos de carbono, mais a massa do hidrogênio, aqui simplificado como 1, uma unidade de massa atômica, vezes a quantidade de átomos de hidrogênio. E, portanto, nesse caso, a massa molecular do eteno seria 28 unidades de massa atômica. Chama a atenção pelo fato de nós estarmos utilizando a mesma unidade de massa atômica. Mas nós veremos que é possível utilizar uma outra unidade que pode tornar os cálculos estequiométricos, ainda mais simples. O conceito de massa molar é amplamente utilizado na química. Por isso, é importante que nós saibamos como utilizá-lo corretamente. Para tentar entender melhor esse conceito, vamos utilizar como exemplo um modelo de comparação que consiste da preparação de embalagens de bombom. A ideia é a seguinte: nós devemos preparar embalagens, pacotes de bombons, com diferentes quantidades, ou seja, 50, 100 e 1000 bombons. Uma alternativa para se fazer isso é fazer a contagem individual desses bombons. Porém, não é difícil perceber que isso é um processo muito tedioso. O que nós podemos fazer é utilizar uma outra estratégia, que pode, por exemplo, ser a massa, ou seja, a pesagem de uma determinada quantidade de bombons que equivalam a um determinado número, como os que nós queremos aqui nesse nosso exemplo. Então, se nós fizermos a pesagem, como apresentado aqui nessa tabela, nós vamos perceber que a massa do bombom gira em torno de 5 gramas. Ou seja, nós podemos admitir, com uma razoável margem de segurança, que a massa de cada bombom, sendo 5 gramas, permite que, por exemplo, ao se preparar um pacote de 50 bombons, nós precisamos apenas pesar 250 gramas. Um pacote de 100 bombons, 500 gramas. 1000 bombons, 5.000 gramas ou 5 quilogramas.
Isso significa dizer que ao pesar uma determinada quantidade, a determinar a massa de uma determinada quantidade desses objetos, eu indiretamente consigo informar quantos objetos individuais estão presentes ali. Esse conceito pode ser aplicado também para átomos. No caso de átomo, nós podemos nos embasar no modelo atômico de Dalton, que nos diz que o átomo de um mesmo elemento apresenta a mesma massa. Ou seja, aquela ideia do objeto esférico representando o átomo se aplica perfeitamente aqui nesse conceito. Desse modo, o que nós precisamos fazer é identificar uma unidade padrão para a contagem de átomos. Essa unidade padrão é um conjunto de unidades. 1000, 50, 2000, não, são números muito pequenos, como o átomo é ao extremamente pequeno, com a massa muito pequena, nós precisamos de um número, um conjunto que seja muito alto para compensar esse valor baixo de massa. E essa unidade vai ser o mol. Mas o que seria o mol? Formalmente, mol é definido como a quantidade de matéria em um sistema que contém tantas entidades quantos são os átomos contidos em 0,012 kg de carbono 12. Ou seja, a quantidade de átomos de carbono 12, especificamente desse isótopo do carbono, presente em 12 gramas, é o que nós definimos como sendo um mol, ou é equivalente a um mol. Isso, obviamente, é um número extremamente alto. E o que é que significa esse número? Vejam, vamos utilizar aqui como exemplo conceitos mais gerais. Por exemplo, uma dúzia. Nós sabemos que uma dúzia equivale a 12 unidades. De quê? Bem, inúmeros exemplos, uma dúzia de ovos, uma dúzia de bananas, uma dúzia de carros. Eu posso utilizar esse conceito aplicado a qualquer substância, qualquer composto ou qualquer objeto. Uma centena equivale a 100 unidades e um mol equivale a um número de unidades. Esse número é 6,022 vezes 10 elevado a 23. Ou seja, é um número extremamente alto. O que é que ele significa na prática? A gente pode utilizar, para simplificar melhor nossa compreensão, a gente pode utilizar exemplos mais gerais. Vejam, um mol de segundos. Um mol de segundos equivale a esse número, 6,022 vezes 10 a 23 segundos. Em anos, isso equivale a algo em torno de 10 elevado a 16 anos, que é um número extremamente alto. Tão alto que ele equivale a 4 bilhões de vezes o tempo de existência do nosso planeta. Ou se você pensar em um mol de laranjas, por exemplo, essa quantidade seria o suficiente para recobrir o globo terrestre, formando uma camada com cerca de 15 metros, ou seja, são números extremamente altos. Como o átomo é muito pequeno, tem uma massa muito pequena, você multiplica por um fator equivalente ao mol, que é um número muito alto, isso irá permitir com que nós tenhamos um número razoável de se trabalhar, um número mais prático de se trabalhar. Decorre que, se em um mol de átomos de carbono estão presentes 6,022 vezes 10 elevado a 23 átomos de carbono, e isso corresponde a 12 gramas de carbono, nós podemos dizer que a massa molar do carbono é 12 gramas por mol. Então, independente de qual seja o elemento químico, um mol desse elemento vai sempre ter 6,022 vezes 10 elevado a 23 átomos. Porém, a massa desse mol de átomos, ou a massa desse número específico de átomos, vai ser diferente. Então, aqui nós vemos que a massa molar do alumínio, por exemplo, é 26,98 gramas por mol, que indica que essa quantidade de átomos, equivalente a um mol de átomos, apresenta essa massa. E assim por diante. Esses valores equivalem à massa atômica média desses elementos. Porém, em vez de utilizarmos a unidade de massa atômica, nós agora passamos a utilizar o conceito de massa molar, ou seja, a massa em gramas equivalente a um mol de cada um desses átomos. Para tentarmos entender melhor, vamos observar um exemplo em que nós temos aqui duas esferas com massas diferentes. Nós podemos pensar que essas esferas equivaleriam a átomos, só que nós estamos falando de objetos com massas muito maiores. Aqui nós afirmamos que, embora as massas sejam diferentes, nós temos a mesma quantidade de cada uma dessas espécies. Podemos fazer isso de maneira mais extensa, por exemplo, pensando aqui em um conjunto com 6 esferas. Eu não preciso contar essas esferas individualmente se eu dispuser da massa do total. Ao saber que esse conjunto de esferas aqui equivale a 600 gramas,
e sabendo que cada esfera tem massa equivalente a 100 gramas, o total aqui de esferas é 6. Aqui desse lado, considerando as esferas de 50 gramas, o total de 300 gramas equivale a 6 esferas. Se nós pensarmos dessa forma, nós podemos ter o raciocínio inverso também, ou seja, aqui nós temos o conjunto de esferas verdes, nós não sabemos a massa individual de cada uma dessas esferas, mas nós sabemos quantas esferas tem. Percebam que a estratégia adotada aqui consiste em determinar a massa de um átomo sem ter que pesá-lo individualmente, o que obviamente é impraticável. Pesar o átomo individualmente não é possível por a razão muito simples, a massa do átomo é muito pequena. Porém, nós podemos pesar uma amostra e a partir dessa informação, assim como conhecendo a massa molar do átomo ou dos átomos que constituem essa amostra, nós determinamos a massa de um desses átomos, nós determinamos a quantidade de átomos ali presente, e com isso nós estendemos esse raciocínio apresentado aqui nesse modelo de esferas para átomos, para quantidades muito pequenas, porém expressas agora em termos de mols, ou seja, nós utilizamos a massa molar e representamos a quantidade de matéria, que obviamente corresponde a um número de átomos, mas aí nós utilizamos o termo mol. Para fechar bem essa parte, eu vou dar 10 segundos para vocês me dizerem qual é a massa dessa esfera verde, considerando o nosso exemplo. Vamos lá, 10 segundos. Não precisa de 10 segundos para fazer esse cálculo, mas certamente vocês encontraram que a massa de uma esfera verde corresponde a 80 gramas, porque são 6 esferas, massa total 480 gramas, com a premissa que cada esfera tem a mesma massa, 480 dividido por 6, 80 gramas. Esse mesmo raciocínio nós vamos utilizar para uma escala menor, para átomos. Vamos determinar massas experimentalmente e a partir daí relacionar isso com as quantidades das espécies, quantidades de átomos, quantidade de moléculas, enfim, qualquer conceito que envolva espécies químicas, utilizando o conceito de mol. Naturalmente, o conceito de massa molar não se aplica apenas a átomos, mas também às moléculas ou agregados iônicos, que por sua vez são formados por átomos. Nesse exemplo, nós temos aqui algumas substâncias em massas diferentes, porém correspondente a um mol, ou seja, um mol de água, um mol de cloreto de sódio, um mol de gás oxigênio. Como é que nós determinamos essa massa? Como é que nós dizemos que um mol de água tem precisamente 18 gramas ou algo em torno de 18 gramas? Nós observamos sua fórmula molecular, onde há 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio para cada molécula de água. E se nós considerarmos aqui suas massas de forma simplificada, 1 para o hidrogênio e 16 para o oxigênio, essa soma vai dar 18 gramas, portanto 18 gramas por mol. Mesmo raciocínio para o cloreto de sódio, que embora não seja uma molécula, mas um agregado iônico, tem sua massa molar determinada com base na mesma estratégia, ou seja, 1 mol de cloreto de sódio tem 1 mol de sódio e 1 mol de cloreto, massa do sódio 23, do cloro 35,5, portanto 58,5. Gás oxigênio, 2 átomos de oxigênio, 2 vezes 16, 32 gramas. Portanto, é fundamental saber determinar a massa molar de um dado composto, pois assim como os cálculos envolvendo átomos, nós vamos precisar fazer cálculos utilizando moléculas. Na verdade, a maior parte dos cálculos vão utilizar moléculas e não apenas átomos.